Crispim tem mais de 8.000 fotos no celular, mas não publica quase nada há 4 anos. Na galeria dele tem tudo: aniversário da mãe, formatura da irmã, viagens, encontros, até encontros com os amigos também. Vídeos simples gravados dentro de casa, que parece não ter importância para mais ninguém, mas que significa muito para ele. Certa noite, enquanto Crispim procurava uma foto antiga, um amigo viu aquela galeria cheia e perguntou: "Você registrou tudo? Então por que nunca posta nada?" Crispim ficou alguns segundos em silêncio e depois respondeu: "Porque eu não desapareci, eu só não vivo em público." A conversa parou ali, mas aquela frase ficou. Porque para quem olha do lado de fora, um perfil vazio pode parecer uma vida vazia. Parece que aquela pessoa não sai, não comemora, não ama, não conquista nada. Mas será que é isso mesmo? Talvez você também conheça alguém como Crispim. Aquela pessoa que assiste aos seus stories, sabe de tudo que está acontecendo, mas nunca deixa pista sobre sua própria vida. Ou talvez essa pessoa seja você. Mas o que existe por trás desse silêncio? É timidez, medo de julgamento, falta de interesse, uma necessidade de proteção talvez, ou algumas pessoas simplesmente não sentem que precisa provar algo vivendo. A verdade é que, por trás de um perfil que não mostra nada, pode existir uma vida inteira acontecendo. E para entender essas pessoas, primeiro precisamos entrar em um lugar que quase nunca aparece nas fotografias: a mente delas. Na manhã seguinte àquela conversa, Crispim foi à casa da sua irmã. Sua sobrinha estava aprendendo a andar de bicicleta. Ele passou quase 1 hora correndo atrás dela, segurando o banco enquanto a menina repetia: "Não solta, tio." Até que, em um determinado momento, Crispim soltou. Ela continuou pedalando sozinha. Quando percebeu, continuou a rir e gritar o nome dele. Crispim apenas gravou alguns segundos daquele momento e enviou o vídeo para a irmã. Depois guardou o celular no bolso e não publicou. Não escreveu uma legenda. Ninguém que acompanhava nas redes sociais soube o que aconteceu. Na segunda-feira, um colega perguntou: "E aí, Crispim, fez alguma coisa no final de semana?" E ele respondeu: "Fiz. Fiquei com a família." O colega abriu o perfil dele e não encontrou nenhuma postagem e brincou: "Você nunca faz nada, hein?" Crispim apenas sorriu. Ele poderia ter postado o vídeo, poderia ter contado sobre a bicicleta, sobre a sobrinha, sobre a felicidade que ela sentiu quando ela começou a pedalar sozinha, mas preferiu guardar aquela lembrança. E é aí que começamos a entender a vida de quem não aparece. Nós não costumamos tanto acompanhar a vida das pessoas pelas redes sociais, que quando alguém não publica nada, imaginamos que nada está acontecendo, mas isso não é verdade. Se não publicou o aniversário, talvez não tenha comemorado ou não teve aniversário. Se não apareceu acompanhado, talvez estava sozinho. Se não compartilhou uma conquista, não conquistou nada. Talvez ainda não tenha conquistado nada realmente. Mas a vida de Crispim não parou quando ele deixou de postar. Ela apenas deixou de ser pública. E por que alguém escolheria isso? Para algumas pessoas, publicar uma experiência muda a forma de como aquela experiência é sentida. O momento deixa de aparecer para elas e passa a ser observado, interpretado e algumas vezes questionado por pessoas que não conhecem toda a história. Uma fotografia simples pode provocar perguntas. Um sorriso pode parecer felicidade mesmo quando não é. Um silêncio pode parecer tristeza, mesmo quando existe paz. Crispim entendeu que sempre que mostrava uma parte da sua própria vida, outras pessoas tentavam completar o restante da história. E quase sempre completavam da maneira errada. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferiam não mostrar. Não porque necessariamente porque esteja escondendo algo, mas porque não querem que desconhecidos transformem pequenos fragmentos em conclusões sobre o que elas são ou o que elas estão fazendo. Isso significa que Crispim é mais seguro ou mais evoluído do que quem publica? Mas também pode existir medo, pode ser timidez, cansaço ou uma experiência ruim, ou apenas uma maneira diferente de se relacionar com a própria intimidade. A verdade é que não existe uma única explicação. Algumas pessoas deixam de postar depois de serem julgadas. Outras parecem que ficavam ansiosas esperando reações. E existem aquelas que simplesmente nunca sentiram vontade de transformar a própria vida em algo público. Elas não precisam que todos saibam onde estiveram para sentir aquele momento como foi verdadeiro. O aniversário aconteceu, a viagem aconteceu, o amor aconteceu, a conquista aconteceu. Mesmo que nenhuma dessas coisas tenha recebido uma curtida, para Crispim, o vídeo da sobrinha não precisava alcançar centenas de pessoas. Precisava chegar apenas em uma. Talvez essa seja a primeira peça que precisamos colocar no lugar. Uma vida que não aparece não é necessariamente uma vida vazia. Às vezes é uma vida compartilhada com poucas pessoas. Em mesas de família, em viagens sem legenda e em momentos que ninguém sentiu necessidade de provar. Crispim não desapareceu.
Ele continua trabalhando, sorrindo, criando memórias e enfrentando problemas que ninguém conhece. A diferença é que sua vida não pode ser compreendida olhando apenas para o seu perfil. Mas existe algo curioso nisso tudo. Apesar de que nunca mostrou a própria vida, Crispim acompanhava que outras pessoas publicaram. Ele assiste os stories, percebe mudança e conhece acontecimentos que ninguém contou diretamente para ele. Ele vê quase tudo, só não quer ser visto. E aí que começa o próximo capítulo. Eram 2h17 da manhã, quando Crispim ouviu uma publicação diferente. Uma amiga havia colocado uma tela completamente preta nos stories. No centro havia apenas uma frase: "Hoje foi difícil demais." Crispim olhou aquela mensagem por alguns segundos. Poderia ter enviado um coração, uma figurinha ou simplesmente passado para os próximos stories. Mas ele escreveu: "Você quer conversar ou só precisa que alguém fique aí com você?" Ela respondeu: "Só fica." Crispim ligou para ela durante boa parte da conversa. Nenhum dos dois disse muita coisa. Ele não tentou oferecer soluções e nem fez perguntas demais. Apenas permaneceu do outro lado da ligação. No dia seguinte, a amiga disse: "Eu nem sabia que você assistia aos meus stories." Crispim respondeu: "Eu vejo, só não apareço." E talvez essa frase explique muitas pessoas que parecem invisíveis nas redes sociais. Elas acompanham aniversários, mudança de emprego, relacionamentos, viagens e momentos difíceis. Percebe quando alguém desaparece, quando uma pessoa muda do jeito de escrever e até quando um sorriso parece um pouco diferente. Mas quase ninguém sabe o que está acontecendo com elas. Isso parece uma contradição, não parece? Na verdade, não. Assistir a vida de alguém não é a mesma coisa que desejar outras pessoas que assistam a sua. Para Crispim, observar é uma maneira de continuar conectando sem precisar colocar no centro da atenção. Ele aproxima, mas mantém uma parte de si protegida. É parecido com alguém que chega em uma festa e prefere ficar de canto da sala, só ali observando mesmo. Essa pessoa conversa, escuta e percebe tudo ao redor. Essa pessoa não está ausente, mas porque algumas pessoas se sentem mais confortáveis observando. Porque observar parece uma sensação de controle. Quando Crispim assiste uma publicação, ele escolhe se continuará olhando, se responderá ou se fechará o aplicativo. Mas quando publica alguma coisa, já não controla completamente o que aconteceu depois e o que vai vir durante a sua publicação. Na cabeça dele, alguém pode interpretar errado, pode fazer uma pergunta inconveniente, pode guardar aquela imagem, pode criar uma conclusão sobre a sua própria vida a partir de poucos segundos. E para uma pessoa que valoriza muito a própria intimidade, essa sensação pode ser desconfortável. Enquanto ele sabe como os amigos estão, poucos amigos sabem como ele está. Quando alguém publica um dia difícil, ele percebe. Quando ele está pensando por alguma coisa, ninguém vê. Não existe uma tela preta, uma música triste ou uma frase indicando que talvez ele precise de companhia. Naquela mesma ligação, sua amiga perguntou: "E você está bem?" Crispim demorou um pouco antes de responder: "Estou, só estou um pouquinho cansado." Mas ele não estava apenas cansado. Havia dias que também se sentia sozinho. A diferença é que ele não aprendeu a ser a pessoa que percebe os outros. A diferença é que Crispim aprendeu a ser a pessoa que percebemos os outros, não a pessoa que é percebida. Quando ninguém conhece dificuldades, todos nós imaginamos que você consegue resolver tudo sozinho. Talvez Crispim queira ser compreendido. Talvez queira que alguém perceba seu silêncio da mesma maneira que ele percebe o silêncio dos outros. Mas mostrar o que sente exigirá atravessar uma barreira que, com o tempo, ficou cada vez maior. Naquela noite, depois de desligar a chamada, ele abriu novamente o vídeo da sobrinha andando de bicicleta por alguns segundos. Pensou em publicá-lo. Escolheu um trecho, escreveu uma legenda e ficou olhando para o botão de compartilhar. Então algumas perguntas apareceram em sua mente. Será que vão achar isso meio fútil? Será que vão pensar que estou querendo chamar a atenção? Será que alguém vai fazer alguma brincadeira? Crispim apagou a legenda, fechou o aplicativo e guardou o celular. Nenhuma pessoa havia criticado o vídeo. Ninguém havia feito uma brincadeira. Na verdade, ninguém sequer sabia que ele pretendia publicá-lo. Mesmo assim, Crispim já conseguia imaginar cada comentário, cada interpretação e cada olhar. Ele sentia o peso de um julgamento que ainda nem havia acontecido. É sobre esse julgamento que precisamos falar agora. Do lado de fora, ninguém havia dito nada, mas dentro da cabeça de Crispim, uma multidão inteira já estava falando. Antes mesmo de ele publicar o vídeo da sobrinha, ele já imaginava as perguntas.
as brincadeiras e as interpretações erradas. Era como se existisse um tribunal invisível analisando cada palavra que ele escrevia. Esse tribunal não surgiu por acaso. Anos antes ele publicou uma fotografia do lado da mãe. Os dois estavam sorrindo em um restaurante e a legenda dizia apenas: "Um dia para aguardar". Pouco depois alguém comentou: "Vida perfeita, hein? Você nunca tem problemas". O que aquela pessoa não sabia era que Crispim e sua mãe tinham acabado de sair de uma consulta médica. Eles estavam preocupados com os resultados de alguns exames, mas ela não queria voltar para casa chorando. Então decidiram parar, comer alguma coisa e tentar transformar um dia difícil em uma lembrança mais leve. Na fotografia havia 2 sorrisos. Fora dela existia uma história que ninguém conhecia. A pessoa que fez o comentário provavelmente esqueceu aquilo minutos depois. Crispim não. Naquele dia ele entendeu que uma pequena imagem pode ser usada para criar uma história completamente diferente. E aos poucos começou a publicar menos. Isso acontece com algumas pessoas. Um comentário, uma brincadeira ou uma interpretação errada pode permanecer na mente durante muito mais tempo do que os outros imaginam. Depois disso, sempre que pensam em mostrar alguma coisa, eles tentam prever todas as precauções possíveis. Será que vão entender errado? Será que vão pensar que estou me exibindo? Será que alguém vai usar isso contra mim? Será que vão rir? O julgamento ainda não aconteceu, mas o corpo reage como se tivesse acontecido. A pessoa sente desconforto, apaga a legenda, decide que é mais seguro não publicar. Mas isso não significa que todas as pessoas que não postam estão feridas ou com medo. Não. Algumas realmente gostam de viver com mais privacidade, não sentem falta de publicar e não sofrem por isso. Outras, porém, dizem que escolhem o silêncio quando na verdade estão apenas tentando evitar uma situação que existe principalmente dentro de suas próprias cabeças. E existe uma pergunta capaz de separar uma coisa da outra. Eu estou guardando esse momento porque quero ou estou escondendo esse momento porque tenho medo? Crispim nunca havia feito essa pergunta para si mesmo. Naquela noite ele abriu novamente o vídeo da sobrinha andando de bicicleta. Por alguns segundos pensou em publicar, mas percebeu que não precisava provar nada e também não precisava forçar a fazer algo que não desejava. Então tomou outra decisão. Enviou o vídeo para a amiga com quem havia conversado naquela madrugada e escreveu: "Esse foi o melhor momento do meu final de semana. Eu estava muito feliz aqui". Pouco depois ela respondeu: Gostei de conhecer um pedacinho da sua vida também". Crispim sorriu. Ele não publicou o vídeo. Seu perfil ficou praticamente vazio. Mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que alguém também enxergasse. E talvez seja essa parte mais importante da história. Existe uma diferença entre preservar a própria vida e impedir que qualquer pessoa se aproxime dela. Privacidade é escolher quem pode entrar. Isolamento é acreditar que ninguém deve entrar. Crispim não precisava abrir sua vida para centenas de pessoas, mas também não precisava carregar tudo sozinho. Algumas pessoas compartilham o momento que essa é a maneira dela de se sentir próximas. Outras preferem guardar porque vejam um significado na intimidade. Quem publica não é necessariamente carente. Quem não publica não é necessariamente misterioso, ou também carente também. Uma pessoa pode postar todos os dias e ainda esconder aquilo que realmente sente. Outra pode ter um perfil vazio e ser completamente aberta com as pessoas com quem cria e confia. A quantidade de publicações não revela, sozinha, quem alguém é. O que realmente importa é o motivo por trás da escolha. Você não publica porque valoriza a sua privacidade ou porque tem medo de ser julgado. Não existe uma resposta certa para todos. Existe apenas uma resposta honesta de cada pessoa. Por isso, da próxima vez que você encontrar um perfil vazio, não pense imediatamente que aquela pessoa não está vivendo. Talvez existam milhares de fotografias guardadas em seu celular, ela só não posta. Talvez ela tenha viajado, amado, chorado, comemorado e recomeçado sem contar para ninguém. Talvez exista uma sobrinha aprendendo a andar de bicicleta, uma amiga sendo escolhida às 2 da manhã, uma fotografia em um restaurante, escondendo uma história que ninguém consegue imaginar. Crispim nunca desapareceu, ele apenas descobriu que nem todos os momentos precisam de uma plateia. E se você é como ele, lembre-se, você não precisa transformar sua vida em uma vitrine para provar que ela é real, mas também não precisa se tornar invisível para se sentir protegido. Você não precisa deixar todos entrarem. Talvez precise apenas encontrar alguém diante de quem não seja necessário se esconder. Porque uma pessoa não deixa de existir quando para de publicar. Mas até quem prefere viver em silêncio precisa, de vez em quando, ser encontrado.